Boa noite, salve. Moacir Toledo, psiquiatra, médico de família, psiquiatra aqui com você. Vamos conversar sobre como fazer um diagnóstico psiquiátrico, especificamente de transtorno de personalidade. Alguns são possíveis de se fazer com o próprio paciente, com a entrevista dele, outros a gente precisa da intervenção de familiares, falarem como a pessoa é. Muitos sintomas de alguns transtornos de personalidade a pessoa não consegue perceber, são egossintônicos, então vai ser muito difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico, por exemplo, de personalidade narcisista ou antissocial. O paciente não tem a percepção da sintomatologia dele, não vai admitir, e terá de ser outras pessoas da família conversando com a gente que vão dar essas características. E a gente vai ter que fazer um filtro de onde as coisas são verdadeiras ou não. Mas hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês como que eu faço o diagnóstico de personalidade borderline. Todas as características, né, os critérios diagnósticos dos transtornos de personalidade, geralmente são características não elogiosas, não são favoráveis à pessoa. E ela não admite muito bem. Por isso que a gente vê tantas pessoas com diagnósticos de personalidade não feitos na comunidade. Eles ficam se fazendo vários outros diagnósticos e não fazem. Dizem que é habitual, o borderline, inclusive, colecionar vários outros diagnósticos. Disse que é por equívoco, mas eu tenho minhas suspeitas que isso é feito propositalmente pelos profissionais, porque os pacientes geralmente não aceitam muito bem e a gente perde o cliente, perde o vínculo médico-paciente. Então, muitos profissionais acreditam, eu suspeito, que prefiram se fazer de tontos, de bobo, né? E fazer um diagnóstico mais simples, mais aceito na comunidade, como transtorno de ansiedade, como depressão, ou até como doença bipolar, levando-se em consideração que o tratamento é muito parecido, diferença um pouco nas doses e na resposta, que é totalmente diferente, mas em consideração que as pessoas não aceitam muito bem, eu desenvolvi a técnica de pegar os critérios diagnósticos. Eu trabalho aqui tendo uma tela para os pacientes verem o que eu estou escrevendo, na tela, mas nesse momento eu apago a tela e fico só aqui com o meu computador e na entrevista mais aberta, a gente suspeita e já teria alguns sinais para aquela personalidade, e aí eu pego os critérios diagnósticos da CID-10 ou do DSM e da literatura e vou especificamente perguntando se isso serve ou não para a pessoa, para que ela faça o seu próprio diagnóstico. E ao final, tendo os critérios todos preenchidos, eu falo, olha, foi você que me deu essas respostas, não me queira mal. E já te aviso que muitos profissionais não fizeram o teu diagnóstico para evitar esse dissabor, mas eu quero que você entenda que foi você que me deu as respostas, eu só estou conectando, cruzando esses dados que você me deu com o que tem na literatura, com o que tem no livro, e não é culpa minha ser esse é o diagnóstico. Eu estou aqui para te ajudar a trabalhar esse diagnóstico e melhorar esses sintomas e você ter uma vida melhor daqui para frente. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora e vou mostrar para vocês um caso clínico aqui, para na prática a gente ver como eu procedi e que resposta a paciente trouxe logo em seguida no contato com o consultório. E é lógico que isso ainda vai andar, vai ter o retorno nos próximos encontros, vamos ver como isso tudo vai acontecer no futuro. Colocando aqui para compartilhar, eu prefiro colocar o ecrã inteiro para partilhar, e acredito aqui que já está compartilhando, vou aqui, então, aqui os dados do cadastro da moça, né, que tem 40 anos, né, tem alergia de pirona, não tem adição de substâncias, sem doenças crônicas, mora com marido e filha, é vendedora, já é esterectomizada, 78 quilos, quase 1,60 m, aí tem um pouco de sobrepeso, né, usando quetiapina 50mg e venlafaxina, medicação que ela diz que usa já há 7 anos e que já está em tratamento desde os seus 24 anos de idade, vem usando medicação psicotrópica para tratamento das coisas que sente, sempre referindo muitos sintomas de depressão, mas que já foi aventado para ela doença bipolar, depressão, transtorno de pânico e até transtorno do espectro autista. Ela trouxe essa suspeita, mas ela queria uma definição. Veio para a gente, tinha acompanhamento médico, veio para a gente por indicação de outra colega que já conhece o nosso trabalho e marcou a consulta.
Então, vou pedir licença e vamos ler aqui. Primeira consulta, conversando com ela, verifico a perenidade, a continuidade dos seus sintomas desde a juventude, desde a infância, ela nota isso, se mantendo na vida inteira, com vários tratamentos para depressão e ansiedade desde os 23 anos, mais tentativas de suicídio, instabilidade de humor, vazio, sentimento de vazio permanente, mudanças de humor muito rápidas e sintomas dissociativos quando sob estresse. Só aqui a gente já vê que tem autoagressão, instabilidade, vazio, mudanças de humor, sintomas dissociativos, já tem 5, né? Já completa os critérios, e vai ter mais, já completa os critérios para a personalidade borderline. A suspeita que trouxe ela foi TEA, transtorno do espectro autista, por suas dificuldades sociais e alguns gostos e intolerâncias que poderiam ser um padrão excêntrico de interesses. Então, ela trouxe esse aspecto de uma certa rigidez afetiva, mas como não completa nenhum dos 2 aspectos do critério A, ou seja, ela não tem prejuízo de comunicação e não tem uma pobreza, uma rigidez socioafetiva, ela não tem uma incapacidade de modular o afeto, não completa o critério A, resta excluída esta hipótese, por mais estapafúrdia que seja uma pessoa que já é profissional, que efetivamente cria os seus filhos, não vai ser isso. E aí eu passei a fazer a triagem para os critérios do transtorno de personalidade esquizoide, por causa dessa rigidez afetiva, por causa dessa falta de amigos que ela falou que tem, eu suspeitei de esquizoide, uma preferência de atividades solitárias, e a seguir temos aqui a testagem para personalidade borderline. Então, para o diagnóstico de esquizoide, é necessário que a gente encontre, no mínimo, 4 dos critérios a seguir. E ela completou 1, 2, 3, 4, 5. Ela respondeu sim para nenhum desejo ou prazer em relacionamentos íntimos, incluindo aqueles membros da família. Ela diz que raramente vê a mãe dela, tem uma amiga que se fala uma vez por ano. O companheiro dela, o amigo dela, é o companheiro, que segundo a alma gêmea é o segundo companheiro. O primeiro diz que foi muito instável por comportamentos erráticos dele, não era bom com ela, segundo ela fala. E respondeu sim para preferências por atividades solitárias, respondeu que sim por desfrutar de poucas atividades, sim também para não ter amigos íntimos ou confidentes, e respondeu sim para uma frieza emocional e um distanciamento, por não expressar emoções em respostas a eventos ou interações com outras pessoas. Não ficou parecendo que não, para aparente indiferença quanto a elogios ou críticas, diz que elogios ela não sabe o que fazer, não sabe como se comportar diante de um elogio, mas que se criticada ela fica com muita raiva, e coisa que ela traz da outra personalidade, a raiva elevada, exageradamente muito intensa. E ela não tem pouco interesse por atividade sexual, diz que a atividade sexual ela se encontra muito bem, ela sempre buscou muito disso, inclusive não reclama do uso da venlafaxina lá, que diminui a libido, isso deixou ela mais adequada aos desejos do marido, né? A capacidade que o marido tem de ir de encontro a isso. E quanto à instabilidade nos relacionamentos, né, para a personalidade borderline, o paciente tem que completar 5 dos 9 critérios presentes. E ela completou 6. Os 2 primeiros foram não esforços desesperados para evitar o abandono. Ela não tem nem relacionamentos intensos e instáveis. Ela está há anos casada com o mesmo companheiro, o relacionamento é bem estável e não fica girando entre a idealização e a desvalorização. E a autoimagem do eu instável, ela tem impulsividade, ela diz que tinha, mas que ela amadureceu, isso mudou, agora ela não tem mais essa impulsividade, e comportamentos ou gestos de ameaça suicida ela tem, já tentou mais de uma vez suicídio, tomando remédio, tomando veneno, já se feriu. Mudanças rápidas de humor, ela tem, falo para ela que ela parece bipolar, já deram diagnóstico de doença bipolar para ela uma vez, equivocadamente, é claro, porque ela não tem nenhum período de euforia, de mania. Perguntei para ela se ela teve algum período que ela ficou exageradamente bem, muito enérgica, que as pessoas nem compreendiam. Ela disse que ela já tentou passar isso para as pessoas, que o que ela tem mais é a questão do vazio, da tristeza e da raiva. Sentimento de vazio persistente, respondeu que sim. Raiva inadequadamente intensa, respondeu que sim. E ela tem sim sintomas dissociativos graves quando sob estresse, né? E aí eu nem perguntei sobre os pensamentos paranoicos, porque ela já completa nesse aspecto aqui. Ela tem sintomas de taquicardia, dor no peito, falta de ar, vai parar no pronto-socorro, até diarreia e polaciúria, né?
urinar mais vezes, ela tem quando relacionado ao estresse. E as respostas completam, então, para os critérios de borderline e de esquizoide. Antecedente familiar, ela tem um histórico de uma avó que passou por internação psiquiátrica em manicômio, e a mãe dela teve sintomas psicóticos e evoluiu com rebaixamento do funcionamento. De uma pessoa funcional que era e criou seus filhos, ela atualmente precisa de auxílio do marido para os afazeres do lar. Se tornou meio que dependente para as atividades básicas de vida diária, que é mais grave que perder as capacidades para as atividades instrumentais de vida diária. Então, a minha hipótese diagnóstica foi transtorno de personalidade, borderline mais esquizoide, e eu mantive o diagnóstico que ela trouxe de personalidade, de transtorno de ansiedade e depressão, F41.2 é o transtorno misto de ansiedade e depressão, para não tirar todo o propósito dela. Eu não posso atribuir que toda a sintomatologia dela durante a vida foi por causa do borderline. Ela pode muito bem ter feito sintomas depressivos e preencher um quadro depressivo para FTT2 ou FTT3, depressão recorrente, e pode muito bem ter feito quadros de ansiedade. Lembrando que muitas vezes os quadros de ansiedade são esses aqui, os sintomas dissociativos desencadeados por estresse, que fazem parte da personalidade borderline. O que foi indicado de conduta para ela? Psicoterapia é o principal. Ela precisa evitar, ela precisa ir atrás de psicoterapia. Eu orientei evitar os testes neuropsicológicos, ela não precisa fazer esses testes. A gente nota no mercado uma certa tendência de muitos profissionais, antes de começar a tratar, encaminhar os pacientes para fazer testes neuropsicológicos, meio que parecendo uma troca, uma parceria de profissionais, né? Eu faço tratamento clínico, mas eu não trato enquanto não tiver uma elucidação diagnóstica, encaminha para outro psicólogo que faz testes, aí o psicólogo que faz testes encaminha para tratamento os outros, né? Me parece que acontece isso. Como ela está o diagnóstico muito bem feito por ela mesma, eu penso que ela tem que procurar um psicoterapeuta para fazer tratamento clínico, né? E otimizar o tratamento que ela já faz com carbonato de lítio para ser estabilizador de humor. Não tirei a quetiapina porque ela precisa dela para dormir, para controlar a ansiedade, e ela está bem adaptada à relaxina, ela entende que ajuda ela, vamos deixar ela usando ainda, pelo menos por agora. Pedi para ela estudar como ela pode melhorar a longevidade dela com qualidade de vida lá no site da gente, pedi os exames, e querendo, ela faz o retorno para a gente conversar sobre os exames, para a gente otimizar a saúde dela mais a longo prazo, e fez as receitas digitais, e se ela não puder comprar, tiver problemas amanhã, a gente pode levar para ela, que eu vou estar próximo à cidade dela, na sexta-feira, atendendo, a gente leva para ela. Aqui está a receita, e logo em seguida, ela recebeu as receitas digitais no consultório, do WhatsApp do consultório, e ela já leu o conteúdo que foi para ela sobre reduzir o consumo de glúten, laticínios, respondeu primeiro, vai procurar o whey para usar, para substituir o leite, né? E pode me passar o diagnóstico, porque não tínhamos passado o laudo ainda para ela levar ao psicólogo, né? E verbalizou, não acredito só na borderline. E aí aqui na clínica a gente respondeu para ela, a secretária respondeu, entende, é assim mesmo, o doutor sempre me fala que os profissionais evitam de fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade para não perder o cliente. Por isso, ele desenvolveu essa técnica do paciente mesmo fazer o diagnóstico, né, respondendo sim ou não para os critérios do livro. Assim, o diagnóstico estará errado somente se o paciente errou nas respostas, que a gente pode reconversar e rever isso, né? Ou se o paciente deliberadamente mentiu. O paciente não mente, não. O paciente geralmente não, mas em ambiente de perícia, por exemplo, que a pessoa quer parecer mais abertada, tudo que é negativo a respeito dele, ele responde que sim. Tanto que os exames periciais são bastante difíceis por causa disso. Então, essa forma aí que a gente trabalha, e mesmo assim, vejo que mesmo o paciente dando as respostas de sim ou não ali para os sintomas, mesmo assim ele questiona e fala, não acredito que eu tenha personalidade borderline, porque realmente não são características elogiosas, ninguém gosta, mas eu explico isso no momento da consulta, e mesmo assim o paciente não consegue captar tudo, para e a partida, e tem dificuldade de aceitar. E eu ainda explico também que a literatura médica ela está escrita atualmente de um jeito muito mais brando.
que antigamente os livros eram para somente os médicos lerem. A partir do ano 2000, os autores começaram a escrever de uma maneira mais amena, porque se sabe que os pacientes terão acesso à literatura através da internet. Então, por exemplo, em obstetrícia, os livros mais antigos tratavam o tema gravidez chamando de prenhez, exatamente como o livro da veterinária, que os dois são médicos. Mas como o mundo leigo não aceita muito bem falar de prenhez, prematura, prenhez ectópica, né, eles passaram a pôr gestação ou gravidez nos livros também. E assim também, os critérios diagnósticos para um transtorno mental, para um transtorno de personalidade, eram palavras muito mais duras, mas agora se usa certos eufemismos para dar nome aos sintomas, né, para dar nome aos critérios, para dar nome até às doenças. Temos aí o exemplo da deficiência intelectual, que anteriormente, até 2015, se chamava retardo mental. Como a palavra retardo mental se torna pejorativa, a psiquiatria vai lá e muda o nome para deficiência intelectual. E antes de ser retardo mental, a deficiência intelectual se chamou de débil mental, imbecil e idiota. Todos conhecem que esses nomes se tornaram pejorativos e a psiquiatria foi obrigada a mudar o nome desses transtornos. Então, abaixo do vídeo, eu vou deixar um link do meu site com os links para um link onde vai ter as minhas redes sociais para você seguir, se inscrever na lista de contato e aproveitar esses conteúdos. Se você gostou, por favor, dá teu like. Se não gostou, pode dar o dislike. Aguardo os seus comentários aqui abaixo para a gente enriquecer esse assunto. E se você conhece alguém que pode tomar proveito desse conhecimento, por favor, encaminha esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.